devoto e um grande praticante do axé dos orixás dentro do tradicional Yorubá, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e tirar algumas dúvidas de vocês, que é o objetivo principal desse nosso bate-papo hoje, tá bom? Então, a parte de vocês já são do culto tradicional Yorubá, outros vêm da Umbanda, outros do Candomblé, outros do Espiritismo de linha kardecista. Então a gente consegue ter um bate-papo bem legal e agregar bastante aí para poder tirar as dúvidas e a gente esclarecer um pouco, tá bom? Então, começar falando um pouco aqui para vocês sobre a cultura tradicional iorubá, sobre o Oduduwa, Templo dos Orixás, um pouco da história, e depois a gente abre aí para algumas dúvidas, algumas perguntas. Eu já vou adiantar e tirar as dúvidas mais frequentes que tem, né? E sempre tem alguma coisa que eu esqueço de falar, vocês vão poder se posicionar também, tá bom? Então, a religião tradicional iorubá, ela faz parte da cultura iorubá, né? Que vai além da questão religiosa, da questão do divino, que se relaciona também com a questão do cotidiano, do dia a dia. Por isso, quando a gente fala do tradicional iorubá, a gente não está se referindo só ao culto aos orixás, mas também a características e valores dos relacionamentos humanos, que é o que pauta a filosofia iorubá, tá? Então, aqui a gente está falando mais de não só de uma religião, mas de uma filosofia, de um estilo de vida e de um estilo de se relacionar com as pessoas da comunidade, da sociedade, para que a gente possa ter um posicionamento social saudável para que as coisas fluam, tá? E quando a gente fala disso, a gente está querendo dizer o quê, né? Que aqui não é o tradicional iorubá, ele não é uma filosofia de milagre, não é uma filosofia em que você vai fazer um trabalho espiritual, que você vai fazer uma oferenda, você vai fazer um ebó, um bori, uma iniciação e a mágica vai acontecer. A gente está falando de uma filosofia onde o divino ele se associa à ação humana, ao poder de realização do homem, tá? Então, o divino ele vai potencializar o axé, o poder de realização, e além disso, existe uma questão do comportamental do ser humano que é fundamental. Então, é bom já começar falando disso para as pessoas que às vezes têm uma expectativa que é uma filosofia de milagre. Aqui essa não é a ideia central do que a gente vai tratar, e sim de uma formação do ser humano para que ele mude o seu comportamento, a sua forma de se posicionar e de se posicionar na sociedade e nas relações humanas, para que permitam que ele tenha um desenvolvimento do seu poder de realização, tá? Então, não é aquilo de vai fazer algum trabalho espiritual, sentar no sofá e o milagre vai acontecer. Não, pelo contrário, você vai potencializar a sua capacidade de realização, tá? Então, é muito bom deixar isso claro, né? Porque em muitos lugares se coloca que o divino vai fazer, inclusive, a ação e a realização no lugar do ser humano. Aqui na nossa filosofia, a gente já pensa o contrário, tá? Então, isso é bom deixar bem claro no início. Existem algumas diferenças entre o tradicional iorubá, o candomblé e a umbanda, e isso não quer dizer que tem um certo ou um errado, de forma alguma. Por questões históricas, eles tiveram algumas alterações nas religiões afro-brasileiras, que são consequências do contexto histórico e que isso não torna uma errada e outra certa,
tá? Então, a gente também não está aqui para posicionar o tradicional iorubá, apesar de ser a raiz de ambas, como correta e as demais erradas. Pelo contrário, né? Lembrando que também o iorubá é uma filosofia de respeito e de não julgamento. Então, se entende claramente que existem diferenças, mas essas diferenças não configuram estar certa ou errada uma das linhas, tá? Então, isso também é bom sempre a gente já deixar claro desde o início, porque às vezes a gente vê que dentro das religiões afro-brasileiras, ou dentro do próprio tradicional, muitas pessoas têm um posicionamento de discriminação ou preconceito com outras linhas, e isso não pode fazer parte da nossa essência, independente qual seja a linha que você venha, porque o respeito e o não julgamento é fundamental dentro da nossa filosofia, tá? O Odudu, a Templo dos Orixás, ele já é uma casa de orixá que tem 40 anos, foi fundada pelo Baba King, né? E hoje a gente vai falar bastante também sobre Ifá, sobre quem que é o sacerdote responsável pelo culto a Ifá, como é que funciona esse culto dentro do Odudu, a Templo dos Orixás, e como é que configura o processo de culto a Ifá, iniciação em Ifá e entre os outros orixás também, tá bom? Acho que a maioria de vocês já sabe que a raiz do candomblé e da umbanda é o tradicional iorubá, né? Que vieram para o Brasil na chamada primeira diáspora, que é esse primeiro movimento de deslocamento humano geográfico da África para a América do Sul e Caribe, tá? Também um pouco de América, podemos dizer América Latina, né? Que daí já engloba tudo. E essa primeira diáspora, ela aconteceu num momento muito hostil para o povo africano, que eles vinham em um cenário de escravidão, sem liberdade de expressão da sua fé e das suas crenças, tá? Então, nesse momento da primeira diáspora, o povo africano que veio, entre eles o povo iorubá, tinha que procurar métodos, caminhos para poder ter a prática das suas crenças religiosas, e com isso surgiu o sincretismo, que seria essa associação do tradicional com a linha de fé cristã, tá? E assim a gente vai tendo o surgimento das religiões afro-brasileiras. Já num segundo momento, que é chamada essa segunda diáspora cultural e filosófica, ela aconteceu já mais recente, e a gente já se encontrava num cenário que não era tão hostil para a prática religiosa, e é onde vem e se constitui na América Latina as práticas tradicionais iorubás, sem o sincretismo, sem a mistura com a cultura e as religiões e as crenças ocidentais, tá? O Odudu, a Templo dos Orixás, ele se configura num conhecimento, na filosofia que veio nessa segunda diáspora, então ele carrega na sua essência todas as características tradicionais iorubás, e como eu disse já anteriormente, reforçando, isso não quer dizer que um é certo, o outro é errado, tá bom? Então isso é bom a gente reforçar para ficar bem claro mesmo. Então, o que acontece, como é que funciona essa filosofia na prática, nessa abordagem da segunda diáspora, desse segundo processo de migração geográfico da cultura iorubá? A gente tem tal qual é praticado na África, né? Inclusive, aqui no Odudu, a Templo dos Orixás, as iniciações, algumas delas são realizadas por sacerdotes específicos e capacitados para fazer
o culto de determinados orixás e divindades. Então, por exemplo, as iniciações aqui no Odudua e alguns cultos específicos são realizados só nesses períodos de dezembro e janeiro, que é quando vem um grupo de 16 sacerdotes africanos. Então, vou dar um exemplo para você. Dentro deles, tem dois babalaôs, que é o sacerdote responsável pelo culto a Ifá, né? Tem as Iás responsáveis pelo culto a Yami Oxorongá, a especialista no culto a Egungun. Então, na Nigéria existe uma questão que alguns cultos são realizados por famílias que já têm tradição de fazer esses cultos ou pessoas num processo grande para poder abordar de forma ampla a quantidade de divindades necessárias. Claro que se fosse ter especialista para todos, teria que vir 3 vezes esse número de pessoas, mas se torna inviável por uma questão logística, tá? Mas os principais cultos, o Odudua traz sacerdotes que têm essa herança espiritual e genética para fazer a prática deles, tá? Como eu disse, existem diferenças. Aqui no Brasil existem babalaôs brasileiros. Dentro do tradicional iorubá, se tornar um babalaô é uma coisa que tem uma certa complexidade, tanto de tempo, de formação por conhecimento, quanto de herança espiritual para se praticar isso, tá? Então, para vocês terem um entendimento dessa complexidade, o Baba King, ele é Babalorixá e fundou o Odudua Templo dos Orixás há 40 anos e vive desde a sua infância na prática religiosa. Ele fez a tese de doutorado dele na USP sobre corpos literários de Fá, e mesmo com essa tradição, mesmo com esse histórico atual, ele não se intitula Babalaô, e sim Babalorixá. Por isso que para as iniciações, só quando vem esses babalaôs africanos. Isso também é um pouco do reflexo do compromisso com o divino, com o sagrado, né? E a responsabilidade espiritual com o ori de cada filho da casa, tá? Existem, nesse segundo momento, os babalaôs que têm uma formação um pouco mais rápido, mas isso são babalaôs, obviamente, fora da Nigéria, fora do tradicional iorubá, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre iniciação, que é a porta de entrada no tradicional iorubá, né? Quando uma criança nasce na Nigéria ou no Benin, nos países onde se cultuam os orixás, não se pergunta para a família se vai operar, desculpa, se vai iniciar, se não vai iniciar em Ifá. É uma coisa que já se entende que todos vão fazer, depois a iniciação em Ifá é um direito de todos, então todos podem se iniciar e dentro do tradicional se entende que deve se iniciar, tá bom? E por que isso? Porque Ifá é a divindade da sabedoria absoluta. Quando cada ser, antes de cada ser nascer, no plano espiritual, antes dessa transição do plano espiritual para o plano material, cada ser tem acesso à sua predestinação, tá? O que é isso? É o que foi previamente definido para aquela individualidade espiritual que vai encarnar em um corpo e, dependendo da maturidade, o próprio ser dita o seu próprio destino ou ele recebe. E existe uma testemunha desse destino previamente definido de cada ser, que é Orumilá e Fá, tá? Só voltando aqui falar para vocês uma questão de nomenclatura para vocês entenderem bem, quando a gente fala de Orumilá, a gente está se referindo a
a gente está se referindo ou à divindade ou ao sistema oracular de Fá, tá bom? Então, quando a gente vai nascer, Orumilá e Fá, ele é testemunha dos nossos destinos, e quando a gente faz a iniciação, é para conseguir um alinhamento do dia a dia, ele não tem o seu esforço pessoal. Então, ele não vai conseguir concretizar o que foi predestinado para ele. E muitas pessoas têm predestinações maravilhosas e acabam não concluindo por falta de força de realização ou de orientação. E é aí que o IFA entra num primeiro momento na vida de todo mundo, ajudando no entendimento de orientação do caminho a ser seguido e a busca pelo axé, pela força de realização necessária para que isso possa se concretizar. Tá? Algumas pessoas, inclusive, vêm com conexões espirituais do plano espiritual ou de vidas passadas, e que isso são algumas ligações que às vezes precisam ser rompidas, precisam ser quebradas, e isso acaba amarrando o desenvolvimento espiritual e material dessa pessoa. Então, se entende dentro do tradicional Yorubá que a iniciação em Ifá é um acesso ao conhecimento e à energia vital, que é um direito de todos os seres humanos. Então, às vezes, preciso fazer um jogo, preciso fazer alguma coisa para ver se eu posso me iniciar em Ifá. Não, não tem necessidade para ver se você pode, porque é um direito, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quiser, pode levantar a mão, senão eu continuo e a gente tira as dúvidas no final. Perfeito. Vou dar continuidade aqui, depois no final a gente abre para tirar as dúvidas, tá? Então, como eu comecei dizendo aqui no início, não é uma filosofia de milagre, é uma filosofia que exige a ação humana. E isso é fundamental no entendimento para quem quer se aprofundar mais, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista de prática espiritual. Tá? É uma filosofia que vai buscar e mostrar o caminho e que vai te fornecer energia, mas um passo de cada vez tem que ser realizado pelo ser humano, e isso é inevitável, tá bom? Eu vejo, às vezes, algumas linhas de igrejas evangélicas que têm a promessa do milagre, da ausência da realização humana, né? É, e vou falar que se fosse verdade isso na realização dos homens, né, a gente poder rezar e acontecer, eu até mudaria de religião, porque seria mais fácil. Mas, se você for pensar num ponto de vista mais profundo e mais longo, que vai além da morte, o nosso processo de esforço, de realização, é o que vai construindo a essência do nosso espírito em todos os aspectos emocionais e filosóficos, para que a gente possa ser bem forte e bem sólido. Tá? Então, isso, no final das contas, tem um sentido a longo prazo, né? Eu digo um a longo prazo além da vida, além dessa vida, né? E então a gente tem que ter paciência, entender que é isso e seguir essa jornada, tá? Em Fá, porque, como eu disse para vocês, Urumilá e Fá é o orixá e a divindade da sabedoria absoluta. Então, até sobre a nossa jornada espiritual, a gente tem que entender qual que é o caminho que a gente tem que seguir. E essas informações são trazidas quando a gente cultua Ifá.
tá? Falando um pouco da iniciação agora de Ifá, né? No Brasil, hoje, se fala muito de dois formatos para se iniciar em Ifá, e, e que de fato eles existem, né? Que seriam como duas mãos, né? Seria Ixefá e Tefá, que seriam dois processos iniciáticos separados, e não está errado isso, mas eles também podem ser realizados juntos. Tá? Não tem necessidade de se fazer separado. No Brasil se explora muito recentemente a realização como duas fases diferentes da iniciação. No Odudu, essas duas fases elas são feitas juntas, essas duas mãos elas são feitas juntas, tanto por uma questão de logística, quanto por uma questão de viabilidade, por questões de custos, né? Não sei se no Brasil acabou ficando tão famoso se fazer separado por questões comerciais, porque por uma facilidade da nossa rotina, elas podem ser feitas juntas, tá? Então, aqui no Odudu, a Templo dos Orixás, o Ixefá e Tefá é feito simultaneamente, tá? Em sequência. Então, a pessoa ela já sai com um assentamento, ela já sai iniciado, e isso facilita a logística de tempo, de financeiro, de se ausentar no trabalho, bem mais efetivo, né? Então, bem mais inteligente também, inclusive. Então, é dessa forma que se realiza no Odudu a iniciação. A iniciação, ela dura 3 dias. Tem um jogo no processo iniciático que é feito com o Babalaô, onde você vai receber seu Odu, vai receber algumas informações referentes ao que gera incompatibilidade energética com o seu Ori, com a sua essência, os Ewós, né? Que no afro-brasileiro se chama de Quizilas. Além de orientações de orixás que você tem que cultuar, a sua jornada, se tem na sua predestinação cultos específicos de orixás, ou a prática, ou seguir no caminho do sacerdócio para ser um sacerdote, uma sacerdotisa. Então, por isso que a gente fala que é o ponto de entrada e de partida, porque vem todas essas informações do conhecimento absoluto, que é o conhecimento de Fá, tá bom? E raspar a cabeça, não é obrigado a raspar a cabeça, tá? Então, o orixá é inteligência pura, ele entende que algumas pessoas podem, outras pessoas não podem por questões sociais, profissionais, então corta quem não pode, corta um pedacinho de cabelo a nível simbólico e vai continuar, e junto com o assentamento de Fá, vai ter um um Yangui, um Exu de Ifá, porque tem, historicamente, Exu e Orumilá e Ifá, eles são muito conectados. Na revista de Ifá tem um trecho que fala um pouco da mitologia desse relacionamento, da importância dos dois estarem juntos, e se vocês não tiverem a revista, depois a Kathleen pode enviar para todos vocês, tá? Que além dessas informações, tem outras bem bacanas. É, Como é que funciona a parte de custos, né, de valores da iniciação? Isso também é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, eu já vou adiantar, tá? Então, quem vem do candomblé, geralmente, depois vocês falam aí nos comentários, principalmente quem é do candomblé, eles sempre acham que os valores das iniciações no Odudua são valores, podemos dizer, muito baratos e abaixo do mercado. Já quem vem da Umbanda também pode comentar aí, a gente vai ter um bate-papo, já acha que são valores mais elevados, tá? Isso tudo depende do ponto de referencial, tá? A iniciação em Ifá, ela sempre teve o mesmo preço, que é US$ 1.500, e porque esses sacerdotes vêm de fora, e foi fixado, para evitar dificuldades cambiais, em R$ 9.500, que pode ser pago uma entrada e parcelado o restante. Tá bom? Além disso, o que você vai ter de custo além desses R$ 9.500? Você vai ter o custo do enxoval,
que é uma lista de insumos que precisa para realizar a iniciação. Eu não tenho certeza quanto que está esse ano. Ano passado acho que estava R$ 600, tá? De qualquer forma, você recebe a lista e você pode comprar aonde você ficar mais confortável também, se quiser. Eu vou abrir aqui o chat para a gente poder ver um pouco aqui das mensagens e vocês poderem se posicionar, tá? Tá bom. Aqui a Agatha pediu para falar um pouco mais sobre, sobre a diferença entre enxefar e tefar. É, o que é, Agatha? Como eu disse, são dois processos que existem dentro da iniciação de Ifá. Alguns definem como primeira mão, segunda mão, outros definem como a. Estou falando tudo o que você vai ouvir e depois da nossa concepção, tá? Como fazer o assentamento e iniciação do Ori. Outros definem como o culto necessário para você poder se tornar um babalaô, um babalorixá. Na verdade, são duas fases que existem dentro da iniciação de Ifá e que elas podem ser feitas separadamente. Aqui no Odudu, elas são realizadas juntas. Então, você sai já com esse processo concluído, tá? Pessoal, fala aqui para mim no chat o que vocês têm de dúvida para a gente poder responder elas. E o que a gente não souber, a gente vai buscar o conhecimento para trazer, tá bom? Tá, a iniciação de 3 dias é feita no Odudu, a Templo dos Orixás, que fica localizado em Mongaguá. Durante esse período, você tem que ficar recolhido dentro do templo e a estadia não tem custo extra nem alimentação, tá? Já está incluso nesse valor. As datas, Beatriz, tem várias datas, tá? Depois a gente pode explorar, se você tiver interesse, ver o que a gente tem de encaixe dentro dessas datas que já existem, e a Kathleen pode, por aquele WhatsApp do atendimento Odudua, te dar continuidade para o agendamento, tá bom? Então, aqui a Cristiana está perguntando se nesse valor de 9.500 já está incluso o Ixefá e o Itefá. Sim, está. É, e depois dessa iniciação, se cuidamos em casa somente, ou se tem algum cuidado que temos que fazer aí no templo? Ah, legal essa pergunta. Então, assim, 9.500 já está incluso, tá? Ixefá e Tefá. E depois dessa iniciação, o assentamento é seu, você vai levar para sua casa, tem as orientações de como cuidar do seu assentamento, de como é esse relacionamento com ele, para dar o céu, alimentar e tudo. E você vai ter algumas aulas durante o ano inteiro de como, porque assim, vocês vão entendendo que a filosofia dos orixás, ela se relaciona muito também com posicionamento, com questão comportamental do ser humano dentro da sociedade, para que você possa não estar criando um contra-axé. Então, tem ações que vão minar o seu axé e o trabalho que você fez de uma iniciação, de cultuar um orixá. Então, coisas como fofoca, difamação, minam. Então, esses conhecimentos têm que ser passados, além dos conhecimentos de como cuidar do seu assentamento. Isso você vai ter durante todo o ano, tá? De forma online, com aulas gravadas, de forma online, com aulas ao vivo, e presencialmente, uma vez por mês, aqui no Dudu a Templo dos Orixás. E uma vez por ano tem o festival anual de Ifá, que acontece normalmente em final de janeiro, começo de fevereiro, que é o maior evento aqui do Dudua, que o Dudua tem um número grande de filhos iniciados em Fá, né? Na verdade, é a casa com o maior número de iniciados em Fá que hoje a gente tem dentro e fora da África.
tá? Inclusive o Odudua tem uma sede, o Odudua Templo dos Orixás em Abeokuta, na Nigéria, que a cada 1 ou 2 anos também tem uma viagem para lá para fazer alguns cultos específicos, mas sem querer me estender muito, Cristiana, essa é a resposta, tá? Aqui, Matheus perguntou, né? Ele disse que ele já é iniciado em algum Oxum e Obatalá, se isso não atrapalha em nada. Ô, Matheus, não atrapalha em absolutamente nada, tá? Aqui no Odudu a gente leva bem ao pé da letra a questão do respeito, tá? Então, se hoje você me disser, ó, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, o que que eu vou fazer com os meus assentamentos, com os meus orixás? Você vai continuar cultuando eles, né? É como o Baba King diz. Ah, o que que eu vou fazer com a minha Umbanda? Você vai continuar com a sua Umbanda, não tem problema nenhum. Uma coisa não impede a outra, tá? Na verdade, aqui, Agatha, o Odudua, ele, é, assim, dentro do próprio tradicional iorubá, a gente tem algumas variações dentro da própria África, tá? Dentro da própria Nigéria. Como é uma filosofia de tradição oral, né? Hoje ela está se relacionando, se associando muito a pesquisas acadêmicas, né? Inclusive, o Odudua tem um grupo de pesquisa muito forte relacionado a grandes universidades nacionais e internacionais. O que que a gente consegue entender? Que existem variações dentro dentro da própria África e que a gente não chama de linhas diferentes, tá? A gente acaba falando que são formas diferentes de se cultuar. Daí aqui a Cristiana concluiu, depois, para alimentar esses assentamentos, precisa fazer corte. Se sim, vocês ensinam como fazer de forma correta. Assim, dá para você alimentar com corte e sem corte, tá? No festival anual de Ifá, você traz o seu assentamento e é quando todos os assentamentos são alimentados, tá? Para fazer corte, é, não é só uma questão de ensinamento ou de prática, mas tem uma ritualística na mão do devoto, do sacerdote, para que ele possa realizar e é um outro processo, tá? Matheus, você pode falar com a Kathleen pelo número de atendimento do Dudua. Se vocês não tiverem, ela manda aqui para vocês, tá? Mas acho que vocês têm que ir por onde agendou. Tá bom. E daí a alimentação aqui, que o Marcelo perguntou como é que fica nos próximos anos, essa alimentação, tá? É, então você vai ter a orientação para você fazer na sua casa, tá, Marcelo? E também no festival anual de Ifá que é realizado aqui. Bom dia, Jorge. Tá, vamos lá. Aqui o Jorge também perguntou se é necessário fazer um bori, né, antes da iniciação de Ifá. Nas iniciações de orixá, da maioria dos orixás, tirando Ifá, Egungun e Ami, o bori ele se torna indispensável, tá? Na iniciação de Ifá, não. Daí aqui o Lucas perguntou se pode se iniciar só para algum determinado orixá. Ô Lucas, aqui no Odudua só se realiza a iniciação em outros orixás depois da iniciação de Ifá, tá? Até porque é, a orientação mais fidedigna para a gente buscar essa orientação dos outros orixás
vem na própria iniciação de Ifá, tá bom? Não, não, aqui a Vivi perguntou se é obrigatória a raspagem de cabeça, como funciona. Não é, tá, Vivi? A raspagem de cabeça vai muito aí da disponibilidade social da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa trabalha com público e ela não pode raspar a cabeça, tudo bem, é o que eu disse para vocês, o orixá é por inteligência e isso não vai mudar o processo de veracidade da sua iniciação, tá? A mão de corte acontece com a iniciação? Todos têm? Não. Ágata, é um ritual à parte, tá? E normalmente é mais direcionado para pessoas que querem seguir o caminho sacerdotal ou tem essa indicação no próprio jogo, na própria iniciação em Ifá, tá? Tá. Aqui, legal, Vinícius, sua pergunta, né? Por Ifá Urumilá ter essa conexão com Exu, a iniciação também serve para Exu? Não, a iniciação em Exu é um processo diferente, mas Exu sempre anda junto com o Ifá, por isso que por isso que se assenta Exu junto, mas não se inicia junto, tá? No entanto, que eu quero fazer Ifá e quero fazer Exu. Você vai fazer Ifá e depois que acabar, você vai se iniciar em Exu, tá? Daqui, uma vez que é iniciado em Ifá, é obrigado a fazer corte para cultuar Ifá e os orixás? Aqui, assim, ó, vou repetir a pergunta, tá? Então, uma vez que é iniciado em Ifá, é obrigado a fazer corte para cultuar Ifá e os orixás? Assim, você não é obrigado a fazer nada, tá? Você não é obrigado a fazer corte. Se quiser explicar um pouco melhor se você está se referindo a cultuar só o corte, ou se outras formas, mas você não é obrigado. Isso é um, é só uma tradição milenar de se cultuar, mas obrigado você não é a nada, né? Na verdade, nem a se iniciar, né? Que às vezes muitas pessoas, hoje em dia um pouco mais, vêm, são de filosofias simultâneas vegetarianas ou veganas, né? Então, muitas vezes a pessoa não quer ter essa parte do sacrifício animal, tá? Mas a iniciação em si não tem como fazer sem o corte, tá bom? Aqui a Beatriz perguntou o valor para iniciar em AMI, mesmo valor de Fá, tá? Vamos ver aqui o do Matheus. Então, aqui, como fui iniciado, era para uma vez por ano levar meus ibás, mas o sacerdote que me iniciou não está mais cuidando do meu ori. Aí eu posso levar os assentamentos de Oxum e de Obatalá para na casa, se alimentar na casa Bava. Aqui você quer saber, Matheus, se os seus assentamentos de orixás que você fez em outro, que você se iniciou em outra casa, se você pode levar eles para se alimentar. Matheus, me explica aqui um pouco melhor a sua pergunta. Porque eu fui iniciado em outra casa. Tá. Aí o sacerdote lá não está mais cuidando do meu ori. E eu tenho os assentamentos de Obatalá, Oxum e Ogum. Aí Uhum. para mim, eu vou fazer a iniciação de Ifá. Já Uhum. já tá certo para mim fazer. E aí eu queria saber se quando for uma vez por ano de levar
o assentamento meu de Ifá para se alimentar tem a data específica que eu possa estar levando os outros assentamentos para se alimentar também. Ah, tá, entendi, Matheus. Obrigado. Matheus, é o seguinte, querido, no Festival de Ifá, especificamente, não, porque o EJé, o corte que é feito, ele é específico para Ifá, tá? Uhum. Mas você pode, às vezes, por exemplo, vai ser o festival num sábado e domingo, você vem um dia antes ou fica um dia depois e agenda para fazer essa oferenda e alimentar o seu assentamento, tá? E daí, quando você estiver aqui na sua iniciação, a gente já organiza isso, tá bom? Sim, obrigado, viu? Mas com o EJé da oferenda de Fá, não, tá? Mas separado, Tá. tá? Daí aqui a Beatriz, na viagem que o Dudu promove para a Nigéria, a iniciação poderia ser lá, sendo Ifá ou de Yami. O que que acontece, Beatriz? Existe um, o culto e o processo iniciático, ele tem uma certa profundidade em todo o seu caminho, tá? Então, por exemplo, normalmente a iniciação de Fá e Ami se faz aqui, mas e na Nigéria faz como se fosse uma, uma evolução desse processo de iniciação. E por que que se faz dessa forma? Porque, por exemplo, se você fizer a iniciação de Iami na Nigéria, para você evoluir esse processo e esse relacionamento espiritual, você vai ter que voltar para lá e ficar voltando. Então, se dá início aqui no Brasil com a iniciação e essa evolução de relacionamento espiritual iniciático se faz na Nigéria. Tá? Se você tiver disponibilidade para ficar voltando continuamente, sim, pode. Se não faz mais sentido seguir esse caminho, porque a mesma IA que faz a iniciação lá, ela faz aqui, tá? E, e a Mia Xorongá, os orixás, até foi bom você perguntar o dia a Mia Xorongá, que eu vou usar o próprio exemplo dela, e a Mia Xorongá é a mãe terra, tá? Então, a terra que tem lá é Iami, a terra que tem aqui é Iami, e se você tiver o sacerdote e o solo sagrado para isso, você pode fazer até no Japão, tá? Se tiver uma sacerdotisa especialista, um assentamento, um quarto, um chão que foi trabalhado para isso, não vai mudar, tá? Para você fazer a iniciação inicial em Yami. Já para fazer uma evolução espiritual desse relacionamento iniciático, ele tem que ser na África por uma questão do quê? Do coletivo que se relaciona nesse processo de iniciação, tá? Tá. Aqui, Marcelo, o jogo de búzios, normalmente você vai receber ele na iniciação dos orixás, tá? O que não impede de da gente sacralizar um jogo para você, tá bom? Ó, o Vinícius está perguntando aqui do valor mínimo, tá? Ô, Vinícius, normalmente o valor de entrada é R$ 4.000 e o restante você pode dividir até no cheque aí em até 6 vezes, tá? Então aqui, ó, fui informado que no culto à Ifá as pessoas
detentoras do sexo masculino precisam se iniciar em Exu, em Oxum no Odudua. Essa prática também é realizada. Ô, Beatriz, não, tá? Não é uma obrigatoriedade. Não sei se você entende certo essa pergunta, mas não tem essa obrigatoriedade, tá? Aqui, depois da iniciação, se precisa comparecer pessoalmente no templo uma vez ao ano. Assim, Cristiana, uma vez ao ano, assim, é, não é que é uma vez ao ano. O ideal é você trazer seu assentamento de Fá no Festival de Fá para ele ser alimentado. E além disso, tem mais um ponto que é o quê? Você pode acompanhar, às vezes você mora em outra cidade, mora em outro lugar, você pode acompanhar a parte da filosofia, né, de forma remota, mas o convívio do coletivo, ele tem a sua energia também. Então, quanto mais vezes você conseguir vir, melhor. Ah, tá. Ó, Beatriz, jogar búzios, eu vou te explicar aqui. Ele é um conhecimento técnico, tá? Então, o que você precisa para jogar búzio são duas coisas, basicamente. Então, em primeiro lugar, é estudar a técnica, tá? E em segundo, é se preparar espiritualmente para desenvolver a sua intuição, para a leitura das caídas e para a proteção, para não absorver a zica do seu consulente, tá? Vanessa, o valor pode ser parcelado também no cartão, não tem problema. Tá. Ô, Lígia, nesse valor de 9.500, está incluso a iniciação em IFA, a parte de hospedagem e alimentação durante esse período, a parte do seu assentamento, ele está dentro de um enxoval que você tem que comprar à parte. Você pode comprar, a Catherine depois pode consultar na Mãe África quanto que está esse enxoval, tá? É, Aqui, ó, já vou responder o seu, Vivi, só completando aqui, ó, pode parcelar em 6 vezes, Marcela, mas assim, conversa com a Kathleen e ela vai conseguir, buscar melhor essas formas de pagamento para uma forma individualizada de cada um, inclusive a sua, para que seja possível, tá? Então, depois outra coisa. Você sendo filho do Dudu, é bom eu falar, tem uma mensalidade. Vocês vão ver e devem conhecer pessoas que você não é obrigado, mas faz total sentido você pagar essa mensalidade para casa, que, se eu não me engano, custa R$ 60 por mês, tá? Não é um valor exorbitante, mas para casa é um valor que é importante, tá? Para manutenção. Quem já veio aqui já conhece, sabe que tem um custo operacional alto. Então você vai ter essa mensalidade de R$ 60, tá bom? É isso mesmo, Pablo. São processos iniciáticos diferentes, com sacerdotes diferentes, tá? Então, e são realizados em tempos diferentes. Então, ele está perguntando se ele quer se realizar, se ele for se iniciar em IFA em algum, se são iniciações é, e pagamentos separados, sim, elas são. O enxoval são as roupas, lençol, o IBAP, seu assentamento. Ô, Kathleen, se tiver aí, você sabe me dizer quanto que está o valor da Mãe África? Você manda aqui para gente o valor do enxoval? Vamos ver se ela está aqui.
Se não, depois ela manda. Mas eu não sei, eu acho que é uns 600 e pouco, tá? De qualquer forma, vocês têm a lista, a gente passa a lista e vocês podem consultar e buscar em outras fontes. Pessoal, assim, o principal desse nosso bate-papo é tirar essas dúvidas que vocês estão pondo. Muitas dessas dúvidas são dúvidas dos outros, então é bom que a gente, às vezes, responde uma dúvida que o colega poderia apresentar, tá? Isso, na própria iniciação de Fá, Cristiana, já vai informar os orixás que você tem que cultuar, tá? Orixás que você tem que você tem que iniciar, que você tem que cultuar para o pro desenvolvimento de algumas áreas específicas da sua vida, tá? Inclusive, às vezes, o próprio jogo vai te orientar ou te mostrar que no seu destino tem caminho sacerdotal ou de cura, né? Então, um caminho de cura, ele pode se referir tanto para você ser um sacerdote, trabalhar com cura espiritual, ou, como no meu caso, trabalhar com cura mais material como médico, né? Não que isso não se relacione totalmente com a parte espiritual, mas o jogo vai orientar e a gente vai seguir. Não, búzio também é um direito de todos, tá, Agatha? Se você aprender a jogar búzios, você pode jogar. O jogo realizado na iniciação, ele tem que ser registrado, porque senão você esquece e é muita informação. Então, tem que escrever, registrar para você ter esse documento e não esquecer, tá? Gente, eu acho que as perguntas são essas, outras perguntas vão surgir, é normal, tá? Vocês podem estar chamando o atendimento do Dua, que é a Kathleen. O que ela não souber, ela vem falar comigo. O que eu não souber, eu também vou atrás. Claro, a gente também não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, então muitas vezes vão ter coisas que a gente vai ter que ir atrás e é bom que a gente também aprende, tá? Bom, pessoal, vou aqui, a gente tá, vamos ver se tem mais alguma pergunta, que já estamos dando uma hora aqui. Aqui só concluindo a pergunta da Cristiane, então a iniciação a Ifá e Orixás é um direito de todos, independente de ter caminho. Quero dizer, não precisa de autorização. Aqui, Cristiana, você diz autorização de quem? Você diz de sacerdote ou do divino? A iniciação em Ifá, ela é um direito de todos, tá? Não, assim, o sacerdote, é, assim, você entender um pouco, Cristiana, tem algumas coisas que eu disse até no começo que tem diferenças, né, do tradicional iorubá para as afro-brasileiras. Na verdade, aqui, iniciação em Ifá, o sacerdote não decide se você pode ou não pode, isso é um direito seu, tá? Então, o sacerdote ele não tem que te dar autorização para isso. Na verdade, o sacerdote ele não tem autoridade para dizer se você pode ou não pode se iniciar em Fá, tá? Aqui, Jorge, não tem como fazer a iniciação em Fá sem o corte, tá? Dentro do tradicional. Ah, tá. E a iniciação em Fá, e se a iniciação em Fá teria alguma, como é que você disse? Aqui, autorização do divino, não, você tem direito, porque se entende que o bem-estar é um direito de todos os seres humanos, tá, Cristiana? Então, vamos lá. Se você precisa de autorização para se iniciar em Fá,
do ponto de vista do divino, não, você não precisa. Do ponto de vista do sacerdote, nenhum sacerdote tem autoridade para te proibir de se iniciar em Ifá, tá? Nem nós aqui, nem em nenhum lugar. Afinal de contas, nós somos humanos, né? Então a gente não, a gente não tem essa de pecado, né? Mas te proibir seria um pecado, mesmo não existindo aqui. Tá, pessoal, vou encerrar aqui então. Surgindo dúvidas, mandem lá no atendimento do Du, a Catherine compartilha aqui, o que a gente não souber a gente vai atrás, tá? É normal surgir dúvidas, e inclusive às vezes surgem dúvidas que eu também não sei, a gente vai atrás e aprende junto, tá? Certo. A Tá? benção. Maravilha, pessoal. Bacana, a gente vai se falando. Vou encerrar aqui então. A gente fica à disposição aí. Qualquer dúvida, chamem a Kathleen também. E ela já vai alinhando aí tudo para vocês, tá bom? Um excelente domingo para todos, muito axé. E deem uma olhada na programação, independente de você se iniciar ou não. O Odudua tem as portas abertas nos eventos, nos festivais. A gente vai ter o Festival de Amil Chorongá, que é o segundo maior evento que tem aqui, que é agora nesse mês de dezembro. Pega as datas e venham conhecer a casa e sentir um pouco. Se você está pensando em se iniciar, é, faz sentido que você venha conhecer antes de dar o próximo passo e vocês estão convidados, tá bom? Axé. Axé Para para fazer todo mundo. visita, Oi? bom dia. Para fazer a Bom, visita precisa ser cadastrado? Como que funciona? não, para fazer a visita nos festivais e OCEs abertos, é só chegar, tem uma palestra do Babá de manhã, depois tem um almoço e depois tem o toque. É um dia de convivência, né? Então, separa o dia inteiro. Kathleen passa para eles as datas, vocês pegam na rede social ou no site e venham conhecer, venham sentir o axé, que é bom demais. Certo, certo, muito bom. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. É a respeito, é tipo assim, para iniciante, certo? Teria Uhum. esse valor de pagar, mas quem não possa pagar, como que faz para participar? Tem que fazer um planejamento, César, um planejamento financeiro, tá? Então, é, se você não puder, você tem que fazer um planejamento financeiro e fazer num segundo momento, Entendi, entendi. tá? Beleza. Eu Beleza? tenho vontade de iniciar, entendeu? Mas respeito Sim, desses valores, para mim, não tem como, entendeu? eu entendi. Assim, tudo tem seu tempo também, César. O que eu te sugiro é você fazer um planejamento financeiro, porque tem um custo operacional para isso ser realizado, né? E às vezes, se não conseguir fazer no primeiro momento, faz no segundo momento, Entendi. tá bom? Beleza, combinado. Depois eu vou ver as programações para ver como que é. Tá bom, então. Achei a nós. Beleza, então, pessoal. Axé para todo mundo. Vou finalizar aqui, tá? Valeu.